TV Câmara, Campinas. Aprimoramento de uma proposta, de um projeto de lei que foi elaborado pelo vereador José Carlos e por mim, com o objetivo de tentar equacionar um problema que é, assim, que existe na nossa cidade, acredito em todas as cidades, mas particularmente aqui, que diz respeito ao emaranhado de cabos, né, que a gente pode observar na cidade e que muitas vezes causam problemas, transtornos, riscos, preocupação à população. Então, na tentativa de buscar uma solução, a gente apresentou um projeto de lei e a ideia desse encontro é, a partir daqui, a gente tentar ver se avançamos nessa proposta, né, e quem sabe a gente consiga tirar algo que possa ser referência para o país, né, porque acho que esse problema é geral. Mas já conosco aqui hoje, nessa reunião, o vereador José Carlos, que é também autor do projeto, o vereador Marcos Bernardelli, que tem contribuído bastante também no aspecto técnico legal da proposta. E nós temos aqui na mesa o José Nanini, que é consultor da CPFL, João Moura, que é presidente executivo da Telcamp, Associação Brasileira de Prestadores de Serviço de Telecomunicações. Obrigado por ter vindo de São Paulo, aceito o convite. Braz Pesce Russo, prezado companheiro, também do setor, advogado, e da RMO Advogados. José Jairo Santos Martins, da Sucesso, Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações, que também estudioso da área, depois ele vai apresentar um rápido diagnóstico, uma proposta até que a gente quer ouvir para a solução do problema. Valmir Feltrin, também da Sucesso. João Carlos Pedro da Vivo, né, obrigado por ter vindo aqui. Centro Integrado de Rede da Vivo. O César Guandalim, da TIM. A Viviane Ruas, da... não, Viviane ali, perdão. CPFL. A Suzy Hangai, que é assessora do vereador Jorge da Farmácia. O Silvio José Lopes, consultor técnico da RIUP, RIMP, né? Rede Nacional, RNP, Rede Nacional de Pesquisa e Ensino. Felipe, assessor do vereador J. Silva. E faltou, eu falo a você, né? A Débora, da Vivo. Tá joia, obrigado. Então, só para a gente assim, dar um certo ordenamento na reunião, a ideia, rapidamente, eu e o Zé Carlos, a gente já falou rapidamente da justificativa, mas o projeto de lei, né, ele, de certa forma, ele pretende identificar uma entidade que possa ser responsável para adotar as providências no caso de haver algum tipo de conflito ou problema gerado por cabo solto ou situação, até situações, muitas vezes, de risco. E por ser a CPFL a proprietária dos postes, num primeiro momento, o projeto de lei dá a ela essa responsabilidade, mas, solidariamente, a responsabilidade é estendida aos ocupantes, né? Obviamente, as empresas de telefonia. No caso aqui, o projeto, inclusive, prevê a sanção de não atendimento em prazos, né, das providências. O que acontece hoje, rapidamente, em Campinas? Um morador, cidadão leigo, ele vê um cabo, muitas vezes, caído na calçada, na frente da sua garagem, atravessando a rua, às vezes, ele não sabe se aquele cabo é energizado ou não, o cara fica apavorado, e a primeira iniciativa dele é ligar para a prefeitura, normalmente acionar o telefone 156, né? Aí a prefeitura fala, olha, não é nossa responsabilidade, aciona a CPFL. Aí muitas vezes aciona a CPFL e fala, mas esse cabo não é nosso, né? Mas de quem é? Não sei, né? Às vezes é difícil identificar. Nós sabemos que existe uma resolução conjunta Anatel-Anael que determina que a CPFL é obrigada, inclusive, a fazer o compartilhamento. A CPFL
pediu uma norma técnica, né, que regulamenta esse compartilhamento, que é oferecido às empresas, mas, infelizmente, ela não consegue acompanhar, fiscalizar, e o problema aí está colocado. Então, queria depois, Zé Carlos, se você quiser só complementar alguma coisa agora, e na sequência eu queria, assim, na ordem, o Nanini, que pudesse fazer alguma colocação pela CPFL, depois o João Moura, né, representando aqui a Associação das Empresas aí de Telefonia, e, na sequência, quem estiver na mesa que quiser fazer alguma... depois o... João Vitor, né? Perdão. E aí, os demais, é uma reunião pública, aberta, todo mundo tem direito de se manifestar, a ideia é a gente buscar, realmente, encontrar caminhos para resolver esse problema. Zé Carlos, obrigado. Boa tarde a todos. Eu não vou falar muito, mesmo porque todo mundo aqui sabe que o posteamento é da CPFL. Nós já tivemos uma primeira reunião com a CPFL, onde ela nos mandou aí, inclusive, algumas normas, né, Rossini? E por isso que nós estamos fazendo hoje nós estamos cada vez abrindo com o pessoal que usa desse posteamento. Lá atrás, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um projeto. Eu estou aqui no meu quarto mandato, mas logo no início da minha vida legislativa aqui nessa casa, nós fizemos um projeto de lei onde obrigava todas as empresas que usam os posteamentos da CPFL, inclusive a CPFL, que fizesse isso subterrâneo. A gente depois ponderamos que, através de reuniões como essa, que ficaria muito oneroso para as empresas. Claro que hoje, na época que foi colocado e foi feito dessa maneira, não existia um regramento da coisa, mas nós não podemos continuar também. Então, nós retiramos o projeto, falamos que íamos aprimorar esse projeto, mas realmente o custo era inviável. E já vieram outros projetos para cá, colocando uma data do fim desses posteamentos. Eu não sei como é que está, se está ainda em tramitação na casa, mas não me lembro. Mas que nós temos que tomar providência, uma vez que, através dessa primeira reunião com a CPFL, a gente colocou e ponderou vários cabos que se soltam e você não sabe quem é o dono daquilo, e fica coisa muitas vezes perigosa, porque não sabemos se ele corre energia, mesmo porque a CPFL também tem cabos desencapados, né, em alguns lugares, e isso pode gerar aí, exatamente, é uma questão de risco para a população, e por isso nós fizemos esse projeto, mas antes até dele tramitar, a gente resolveu, eu e o Rossini, fazer essas reuniões, fazer essas ponderações até para colher algumas sugestões de vocês para que a gente enfrente esse problema de uma vez por todas. E parta daqui de Campinas uma solução que eu acredito que seja, nós acreditamos que seja em diversas cidades daqui do estado de São Paulo e do Brasil. Então, minhas considerações eram essas e vamos ouvi-los. Anunciar e agradecer a presença do vereador Jorge da Farmácia e também da Tereza Penteado, da Associação Resgate Cambuí. Então, na sequência, eu passo a palavra para o José Nanini, da CPFL, para fazer a sua fala. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Rossini, Zé Carlos, Bernardelli e Jorge da Farmácia, quem cumprimento a todos da mesa. Acho que foi muito oportuno quando nós fomos convidados para fazer uma explanação de forma individualizada, primeiro a CPFL sobre a questão dos postes, a questão da normatização e depois, posteriormente, os senhores vereadores puderam ouvir também os representantes da Telcomp na pessoa do presidente do João Moura. Então, assim, o que a gente entende? A gente não está aqui para somente imputar responsabilidades ou dizer que é desse ou de fulano a responsabilidade. A gente está tentando aqui conciliar e criar um projeto de lei que venha atender os anseios
tanto técnico por parte da CPFL, tanto técnico por parte das empresas de telefonia e também dos munícipes, né? Essa questão dos emaranhados, que realmente é uma coisa que fica sobre os olhos, fica uma coisa muito feia, né, propriamente dita. Então, assim, o que nós fizemos, que a gente tem feito, fizemos junto com as empresas de telefonia. Fizemos um projeto piloto na Barão de Jaguara, num trecho de aproximadamente 700 metros, em que foi feito uma compactação desses cabos para que tivesse um menor impacto visual. Inclusive, trazer uma notícia agora, viu, Rossini e Zé Carlos, que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, pediu solicitação, assim, esclarecimentos de como tem sido feito esses programas que a gente tem chamado de projetos piloto aqui em Campinas. Então, nós estamos com o nosso pessoal regulatório indo para Brasília, acho que na segunda-feira agora, para fazer uma explanação, a questão de custos operacionais, tanto para a CPFL como para as concessionárias de telefonia, para poder avaliar exatamente como é que isso poderia ser feito se nós estamos no caminho correto. Então, assim, eu acho que a gente já viu a disposição também das empresas de telefonia em tentar chegar nesse mecanismo, porque sobre tudo isso existem regulamentações, né, resoluções conjuntas, e existe também uma norma brasileira, que é a BNT, que regulamenta tudo isso. Então, assim, quando a gente for falar em novas formatações, em novos critérios, a gente não pode esquecer que também a gente tem uma regulamentação por trás, né? Então, tudo que a gente vier fazer aqui, a ideia é estar fazendo realmente a três mãos, né? O legislativo, junto com a CPFL e junto com as empresas de telefonia. Então, primeiro, acho assim, muito importante essas discussões, né, que a gente vem tratando, para que não saiam projetos de leis ou não saiam leis que depois até se inviabilize uma eventual cobrança de multa, porque aí vai entrar num campo jurídico e aí isso vai se virar por 20, 30 anos e, na realidade, o munícipe não vai ter aquela solicitação que é de ver, pelo menos, aquela situação mais limpa na rede, né? Então, assim, hoje eu estou representando a CPFL. Então, o meu papel aqui, o que é? Tentar viabilizar, tentar fazer com que a gente consiga, tecnicamente e comercialmente, que a rede de telefonia conviva juntamente com a posteação e que isso conviva também junto com a questão de arborização, com a questão de passeio público, com a questão do cadeirante. Então, isso é que a gente está aqui para poder estar discutindo. Então, aqui eu estou à disposição, o Rossini e o Zé Carlos, para que a gente possa estar discutindo dessas formas, e eu acho que a gente tem que tentar sempre partir para um objetivo de conjunto, né, para chegar num objetivo comum, que é o munícipe, que é a cidade de Campinas. Obrigado, dona Nini. Então, eu já passo também a palavra agora para o João Moura, que é presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, Telcomp. Obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui participar dessa reunião. Eu que agradeço, vereador Rossini, e em seu nome me cumprimento os demais vereadores da mesa e todos os demais participantes desse encontro. É sempre importante a gente debater esse tema para encontrarmos soluções que sejam as mais harmoniosas ou alinhadas com o interesse dos nossos munícipes. Além da questão visual e de segurança, que foram bem destacadas pelo Nanini, na verdade, existe um interesse intrínseco das operadoras e das distribuidoras, um interesse genuíno, natural, porque, afinal de contas, aquelas redes é o patrimônio dela. Aquilo não nasceu ali, não é uma erva daninha, não. Aquilo é dinheiro que foi posto ali e que precisa ser preservado, né? E, além do patrimônio que está ali, a rede mal colocada traz um risco para a continuidade do serviço. Isso tem impacto nas receitas, tem impacto na regulamentação da qualidade de serviço, porque tem risco de multas, de autuações. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção para o interesse natural de todos os envolvidos de resolver o problema ou de trilhar um caminho para a resolução desse problema.
Agora, não é um problema simples e realmente, para avançarmos, precisamos desse tipo de esforço conjunto entre o poder público, o poder privado, o setor elétrico e entre as próprias operadoras de telecomunicações. Para tentar entender assim, um pouquinho do problema, por que aconteceu isso? Por que de repente tem essa quantidade enorme de redes? 2 fatores. Primeiro, a enorme o crescimento de demanda por serviços de banda larga e telecomunicações. Esse serviço tem sido fortemente demandado pela população, talvez hoje esteja nas camadas mais altas da aspiração das pessoas, é ter banda larga fixa, é TV por assinatura, telefonia móvel. Então, e para atender isso, as operadoras correram para instalar redes, porque sem rede não tem como atender essa necessidade. Se perguntar ao munícipe se ele está satisfeito com o poste cheio, certamente ele não está. Se perguntar a ele se ele prefere um poste limpo e não ter banda larga, eu não preciso nem responder, porque todo mundo sabe, não, deixa o poste do jeito que está, mas eu quero ver. Mas nos cabe buscar uma solução mais inteligente para isso. E outra coisa é o seguinte, está havendo um processo de evolução tecnológica rápida. Então, as redes, com frequência, são necessárias novas redes e nem sempre você pode jogar tudo que já existia fora e botar tudo novo a toda hora. Senão, não há recursos para se atender a demanda. Então, tendo em vista esses problemas, nós trabalhamos muito intensamente junto à Anatel e à ANEEL para que viesse uma regulamentação que desse início a esse processo. Veio a Resolução 4, que aborda vários dos problemas importantes, embora falte a ela um quê de prático, de como fazer aquilo. E esse quê de prático nós estamos tentando equacionar agora com projetos piloto, como o que fizemos aqui na Barão de Jaguara, estamos fazendo outro em São Paulo, que é tentar colocar aquilo num ritmo, numa sequência de normas. Como é que se faz aquilo? Porque uma coisa é fazer um trecho de 700 metros, outra coisa é fazer 7 mil metros, 70 mil metros, que é o nosso objetivo numa cidade como Campinas. Então, isso exige traquejo, nós temos que desenvolver a área de engenharia, a área de execução, e foi, para aprovarmos esses primeiros metros, foi um trabalho intenso da equipe de engenharia da CPFL, junto com a empresa de engenharia que a Telcomp contratou e a engenharia das operadoras, para criar uma solução que não existia experiência prévia antes. E isso foi feito e agora estamos testando na prática. Uma das questões da Resolução 4, para quem não está familiarizado, ela prevê uma sequência de como o poste deve ser ordenado e prevê também que a distribuidora de energia elétrica deve fiscalizar aquela ocupação. Então, esse daí também é um ponto delicado que está lá. A ANEEL aceitou essa incumbência não ficou com a Anatel, que poderia estar fiscalizando o trecho de telecom e não está. Então, como as distribuidoras vão fazer isso, realmente é uma questão importante. Nesse meio tempo, a ANEEL, no final do ano passado, lançou uma consulta pública 96 de 2016, em que ela refina ou questiona vários procedimentos para a administração do uso dos postes, inclusive as condições para cortar cabos e coisas dessa natureza. Para não me alongar mais, para deixar um pouco para a conversa que vai seguir, eu diria que hoje nós precisamos definir talvez 2 caminhos assim, de ação para darmos uma resposta mais efetiva à população. Primeiro, aqueles emergenciais, quer dizer, aqueles pontos, aquelas situações que estão críticas ou porque estão
muito mal, os cabos estão muito mal instalados e precisa de uma intervenção emergencial, ou porque caiu uma árvore ou teve um incidente desse tipo, que então nós precisamos responder sem perda de tempo. É ir para a rua e resolver. Agora, precisamos também de uma solução de mais longo prazo. E aí eu não vejo outra alternativa a não ser a perseverança na implantação desse tipo de projeto de reordenamento. Só lembro, sem usar postes, sem o uso de postes, não tem telecomunicações. Ponto. É tão simples quanto isso. A possibilidade de enterrar é importante. Nós estamos fazendo obras de enterramento, já fizemos em Campinas, vamos fazer outra, mas se esperarmos poder enterrar todas as redes para termos telecomunicações, não vamos ter. Então, nós temos que viver com os dois elementos, é assim no mundo inteiro, mesmo no mundo rico. Em Tóquio tem uso intensivo de postes. Na Europa, que existem subterrâneos abundantes, existe poste para tudo que é lado. Então, nós temos que aprender a usar isso. Então, em resumo, planejar e perseverar na execução de um programa de melhoria, como está previsto, aliás, na Resolução 4, que são os 2.100 postes por ano, e que ainda não entrou em velocidade de cruzeiro, e que talvez seja o momento de se cobrar isso e de se começar a fazer isso. Ô, João, Obrigado. se me permite, a Glicério não tem um poste. E lá, a Francisco Glicério, a Avenida Francisco Glicério não tem um poste. E nem por isso deixou de ter a telecomunicação e entendeu? E deixou de se usar a tecnologia. Como em outras cidades, eu vou aqui lembrar, Brasília, a maioria grande parte da cidade não tem posteamento. Olha, E nem General por isso, Glicério eu só estou querendo entender quando você diz que não vai extinguir totalmente os postes. Não, Ou se não foi isso que você quis dizer, que não, o Rossini falou a aqui. obra da General Glicério fomos nós que coordenamos a execução. Foi uma obra muito custosa, teve um impacto na população grande, mas foi uma iniciativa muito boa da Prefeitura, porque foi feita junto com outras intervenções urbanas que se pretendia fazer. Então, foi feito tudo uma vez e enterramos tudo uma vez. Mas a cidade não está sendo refeita de uma Não, mas é por isso que eu então, disse... todas as outras obras vamos fazer. Mas, viu, João, a mesma por isso que eu coisa. disse no início da minha fala que lá atrás nós fizemos um projeto de que se extinguisse todos os postes da cidade, mas ia ficar, entendeu? É inviável. Mas surgiu um projeto nessa casa, se não me engano, do vereador hoje saudoso, vereador Biléu Soares, que ele dava 20 anos para se acabar com o poste, entendeu? Com a fiação aérea, totalmente, entendeu? Quem está aqui na casa há mais tempo sabe desse projeto, e que também seria inviável, mesmo há 20 anos, há 50 anos. Mas que depois surgiu um projeto que os novos loteamentos seria proibido o posteamento, teria que ser tudo subterrâneo. Com licença, vereador, desculpa. Só colocar um pouquinho, para entender um pouquinho, por que não se enterra toda a rede, a fiação de energia elétrica no subterrâneo, como nós fizemos na Glicério, que foi capitaneada pelo vereador Bernardelli. Esse custo que a gente faz, quando a gente faz uma rede aérea, nós temos, por ser uma empresa regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, nós temos que fazer o que a gente chama de investimento prudente. Então, a ANEEL nos cobra, se você pode fazer um investimento, que é uma rede, poste, transformador, etc., tudo para-raio e tal, que vai custar R$1.000, por que você vai fazer uma enterrada que vai custar 10 vezes mais? Por que eu estou falando isso, que tem que ser prudente? Porque este valor do investimento dentro da legislação do setor elétrico, esse valor ele vai participar da modicidade tarifária. O que é a modicidade tarifária? É o que vai compor a tarifa de um ano para outro.
Então, a nossa tarifa da CPFL Paulista, ela é analisada anualmente, no dia 7 de abril, e dia 8 de abril entra a nova tarifa. Como vocês podem ver, esse ano foi negativa. Tá? Então, assim, o que acontece? Não é só a vontade, a gente teria muita vontade de fazer isso juntamente, como nós fizemos o caso da Glicério, em parceria com o Executivo, com o Legislativo, com a Telcomp e com a CPFL. E outras, Sanasa, inclusive, participou, com Gás. Então, assim, é uma coisa que, assim, hoje, se a gente for enterrar toda a rede de Campinas, isso vai ter um impacto monstruoso na tarifa e isso pode ter até um problema de ordem social. Por isso que a gente, quando pensa uma sugestão ou numa elaboração de um projeto, como a gente está fazendo agora, de uma coisa bem pensada, para que isso não tenha um desdobramento pensando no munícipe, porque o munícipe ele quer uma coisa bonita visualmente, com segurança, mas isso não pode impactar no bolso dele. E isso, a ANEEL, com certeza, ela não aprovaria por parte da concessionária um investimento dessa monta para poder fazer esse critério. Aí vem aquela coisa, mas a CPFL não recebe o aluguel desses postes? Recebe. Recebe sim. As empresas pagam para a CPFL. Temos alguns clandestinos na rede? Temos, vários clandestinos. Então, assim, o que vocês fazem com esse aluguel de poste? Nós temos parte desse valor, nós temos que devolver para a Agência Nacional, que vai ser abatido na modicidade tarifária, que vai ser abatido quando é feita a tarifa. Então, se a CPFL arrecada 10 mil, 9 mil vai para a modicidade tarifária. Eu tenho que, com 1.000, fazer as inspeções, tenho que ter equipe, tenho que ter toda a parte, o aparato técnico, tenho que ter toda a parte de contratação. Então, assim, é o que o João Moura falou assim, na realidade, eu não consigo fiscalizar ou pegar os prioritários, porque eu também não criei esse mecanismo ainda. Eu não tenho essa questão feita dentro da empresa, que é o que nós estamos propondo com esse projeto piloto, é verificar quantas pessoas eu preciso ter, quantos equipamentos eu preciso ter, como eu vou fazer essa inspeção em conjunto. Então, essa questão que nós fizemos na Barão de Jaguara, e estamos fazendo ali na Avenida Iguatemi ali também, é exatamente para a gente poder ter noção disso, né? Para quê? Para que a gente também não impacte a tarifa, porque a gente pode não ser aprovado isso pela concessionária, desculpe, pela ANEEL, e isso pode causar um impacto muito grande para frente. Então, assim, a gente recebe por esse serviço, remunera a tarifa nesse serviço, e o que fica com a gente é para a gente poder fazer toda essa questão de junto a campo. Cortar aquele clandestino que não fez o projeto na CPFL, que ele não aprovou o projeto, e muitas vezes a gente não identifica. Então, a gente hoje está cada vez muito mais rígidos quando a gente aprova qualquer projeto de telefonia nesse sentido, entendeu? Porque está entrando empresas de call center, que estão colocando as fibras na rede. Então, a gente tem que saber de quem que é aquela fibra, se aquela fibra está identificada, se aquela pessoa que está colocando lá provou o projeto, se aquela pessoa está pagando por aquilo, para que aqueles que não pagam não sejam prejudicados, aquelas pessoas que pagam, aqueles que não pagam não sejam prejudicados. Então, é esse fórum que a gente tem que tratar, porque, assim, pensar em enterrar, como fizemos na Glicério, acho que foi assim, foi um marco para Campinas. Isso é indiscutível. Dá para fazer? Dá, só que tem uma questão de custo. Isso vai onerar para todos. Então, vai onerar para quem tem a TV a cabo, para quem tem a Wi-Fi em casa, a banda larga. Então, assim, vai onerar para a CPFL, vai onerar na minha conta de energia, na conta de todos aqui que são de Campinas e da CPFL. Então, a gente tem que pensar em alternativas. Perfeito. E temos que pensar em alternativas práticas, de baixo custo, e até se for o caso, que isso já foi até levantado na nossa primeira conversa, a gente tem que ver se as normas que estão hoje regulamentadas na ABNT, elas se aplicam para a realidade de hoje. Se não me engano, a norma de ABNT que fala sobre os cabos de telefonia e energia é de 2005. Então, assim, existe um gap muito grande, existe um vácuo que de lá para cá a tecnologia foi cada ano, a cada mês ela se renova. Então, acho que a gente tem que também partir para isso, para poder ter mais flexibilidade, tanto por parte da CPFL
como das empresas de telefonia, para que a gente consiga construir algo que traga para os munícipes e tanto para a concessionária de energia quanto para a concessionária de telefonia, um custo que isso não seja repassado para os clientes. Perfeito. E como lembra o vereador Zé Carlos, esse é o objetivo do projeto de lei, né? Tentar encontrar uma solução para essa situação. Vereador Marcos Bernardelli, tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rossini, Zé Carlos. Pastor Elias estava por aí. Jorge da Farmácia. Cumprimento a todos os convidados aqui na pessoa do Nanini e do Brás. Vereador Rossini e vereador Zé Carlos, quando nós discutimos isso há um ano atrás, aproximadamente, realmente era e é uma situação preocupante. Vossas Excelências tiveram assim um cuidado na própria narrativa da composição dos dispositivos desse projeto de lei. Chegou num determinado momento aqui na casa que nós encontramos alguns óbices, até mesmo se éramos nós, vereadores, a legislar sobre essa situação. Eu acho que eu estou com o procedimento, nós pegamos a assinatura de pelo menos uns 20 e tantos vereadores nesse contexto, e em virtude das discussões públicas, das reuniões, não foi analisado ainda pelo plenário. Mas, como pragmático que sou, e o que eu gostaria, para até ser produtivo o que estamos fazendo aqui hoje, porque essas justificativas nós já as escutamos pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Nós, Nanini, Companhia Paulista de Força e Luz, ocupamos um solo público. A que título? Tem algum ônus? Se não tiver, é a nossa relação jurídica, município e Companhia Paulista. Nós, cabo de TV, fibra ótica, internet, telefônica, a que título vocês estão usando um espaço que é da Companhia Paulista? A partir desse momento, nós começamos a poder elencar obrigações. Porque as justificativas já foram dadas. Hoje aqui eu estou recebendo novamente aquelas que já foram feitas. Ou seja, o que tem de cabo que nem se sabe de quem é, caiu o cabo tal, olha, liga na Companhia Paulista, nós não podemos fazer, que não é obrigação nossa. Uma cadeia que nós ficamos ali na Conceição, desde a reforma, quase 6 meses, com um cabo que chegou um momento, precisou cortar, porque senão ia passar na garganta de um munícipe, um transeunte ali. Então, para ser pragmático, essa discussão, acho que vai para aí. Nós podemos até fazer um ordenamento ou um convênio entre vocês e a Prefeitura. Se realmente se concluir aqui na casa que nós não temos legitimidade para tratar, porque nós fomos a moldar, eu tenho um substitutivo, seguindo as regras da Anatel, mas mesmo assim nós vamos ter óbice, porque amanhã vocês podem ir para o judiciário e suspender o que nós vamos decidir aqui. Então hoje nós precisamos saber, Companhia Paulista, a que título você está ocupando o solo público? É oneroso? É gratuito? Companhia Paulista, a que título você está alugando o espaço para que cada uma dessas empresas que utilize o poste? Aí nós podemos fazer até um ordenamento, um convênio entre prefeitura, companhia e vocês, elencando responsabilidades. Ou vamos colocar uma central só, olha, tem um cabo caído lá no Jardim Boa Vista, como é que nós vamos identificar de quem que é? Porque se nós ficarmos aqui esperando a norma superior para discutir o que está acontecendo na porta da minha casa, nós vamos simplesmente, em todas as reuniões, são válidas as justificativas. São até procedentes, porque vocês não podem, telefônica, ir lá tratar de um cabo que é da fibra ótica, sei lá eu. Então, o que nós precisamos é realmente ser um pouco mais pragmático nesse assunto, vereador Rossini. Sim. Porque a legislação está aí, nós precisamos ver essa cadeia de responsabilidades e, a partir daí, discutir como é que nós vamos tratar do assunto. Porque já é a 4ª reunião que eu participo, se não me falha a memória, e nenhum argumento aqui é irreal ou
equivocado. São todos procedentes. Mas nós nunca chegamos naquilo que nós precisamos. Eu fui atrás para saber se a companhia pagava alguma coisa. Não existe nenhum pagamento pelo uso do solo. Agora eu lhe pergunto, desculpa, Nani, nós somos amigos. O que é que vocês cobram estou apontando vocês, desculpa se não tiver ninguém aqui, é uma conversa muito franca, da Telefônica, da TB, da fibra ótica, da internet, o que é cobrado para usar aquele espaço? Se tem, aí já gera uma obrigação entre vocês. Porque mesmo o solo público sendo de forma sem ônus, vocês estão cobrando, vocês têm que fiscalizar quem está usando o espaço. Então é isso que nós precisamos definir. Pode ser que Campinas, vereador Rossini, como Vossa Excelência bem enumerou, seja um modelo para o resto do país, porque eu não sei se tem alguma outra coisa que equipare a isso. Desculpa até ser incisivo, mas eu acho que nós temos que chegar nesse momento. Eu só queria o vereador Marcos Bernardelli. Eu acho o seguinte, se a CPFL utiliza o solo público, não tem por que o projeto não ser validado saindo da Câmara de Vereadores. Claro que pode. Não vejo vereador, o posicionamento aqui é do nosso... o posicionamento não é meu, pelo amor de Deus. Nós assinamos o recurso aqui dentro. Eu sei disso. Eu só disse o seguinte, como a CPFL utiliza o solo público, nós podemos pôr regramento e fazer projetos, sim, não tem problema nenhum. É o nosso entendimento, por se tratar, a gente considera que é uma ação de postura pública, municipal, e eu acho que a Câmara tem competência para isso. Mas eu acho até para avançar, e talvez a gente possa ouvir alguma proposta aí de sugestão, né? O Braz, que é companheiro, ex-companheiro da CPFL, veio com o Jairo. Eu queria que vocês falassem, porque para que vocês tenham um diagnóstico e alguma proposta de solução. Assim como eu vejo lá também o nosso amigo Paulo Roberto Demarque, que também é ex-companheiro da CPFL, que depois a gente vai abrir a palavra também para poder ver se a gente colhe sugestões. Mas então, na sequência, Braz... Bom, e o Jairo, viu, Jairo? Eu queria só fazer uma parte aqui ao que o Marcos colocou. No seguinte sentido, existe um parecer jurídico apreciando o seu projeto de lei que trata do assunto como se fosse ocupação do solo. Como o Marcos disse aqui, ocupação do solo. No meu entendimento, não é a questão da ocupação do solo, porque o solo realmente a ser ocupado é competência federal que disciplina isso. O que nós estamos tratando em Campinas é a competência da fiscalização municipal, até em benefício do meio ambiente e tudo mais, que é uma competência exclusiva do município. Portanto, no meu entendimento, Rossini, ao parecer que existe dentro do seu projeto de lei, apreciando o seu projeto de lei, tem um equívoco bastante relevante, porque ele trata como se fosse um projeto de lei que quer ocupar o solo, mas não é a ocupação do solo, o solo já está ocupado pela posteação. O que nós estamos pleiteando dentro dos projetos de lei que estão tramitando aqui na Câmara é o poder de polícia que a Prefeitura detém para poder fazer a fiscalização. Então, é em nome dessa fiscalização que está se propondo o projeto de lei. Portanto, há uma competência bem delineada que é municipal. Obrigado, Braz. Eu queria só completar o seguinte, que está em jogo também nesse projeto de lei uma questão, a par de ser uma questão de meio ambiente e de risco para a coletividade, porque os postes sobrecarregados, eles podem causar um acidente a qualquer momento. A grande preocupação também é com o dinheiro do erário público. A Prefeitura ela está deixando de cobrar o ISS sobre o aluguel do poste. O poste vem sendo alugado pelas concessionárias, não estou discriminando exatamente a CPFL, mas é a concessionária que é dona do poste, pela lei das telecomunicações, ela é obrigada a ceder, só que ela pode cobrar preços módicos
como retribuição. Isso está caracterizado como um aluguel, e este aluguel é fato gerador do ISS, que não está sendo cobrado pela prefeitura. Então, está havendo uma evasão tributária no sentido de que não está havendo essa tributação. Por outro lado, a própria concessionária, como ela não consegue identificar de quem são os cabos, ela também está perdendo dinheiro, porque ela deixa de cobrar o aluguel por desconhecer quem é o ocupante. E nós sabemos, infelizmente, nós temos aqui representantes de telecomunicações, mas nós sabemos que há uma ocupação, muitas vezes, clandestina. Então, como é uma ocupação clandestina, não se sabe de quem cobrar. A CPFL também está tomando prejuízo com relação a isso. Era essa observação Perfeito. que eu queria fazer. Eu queria passar para o Jairo. Eu acho que ele quer fazer uma apresentação. Fique à vontade. Você precisa de um... Alguém pode ficar ali em cima dando suporte ou não? Ok, eu precisaria de alguém que pudesse... Não, ela vai... ele vai passar uns slides ali. Boa tarde a todos. Em nome do vereador Luiz Carlos Rossini, eu queria cumprimentar os demais membros aqui presentes. Eu gostaria de fazer um breve resumo do que eu vou apresentar. No fundo, está muito convergente o material que eu preparei, né, em cima da fala dos senhores vereadores, né? Nós temos aqui como, vamos dizer, objetivo final, lançar uma proposta para tentar encaminhar, né, essas questões, né, de forma mais, eu diria, mais objetiva. Então, por favor, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu fui, durante 7 anos, presidente da SUCESO, Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações. É uma entidade de 50 anos no mercado, pioneira, eu diria, a entidade mãe do mercado de tecnologia da informação no país, né? Também sou coautor do livro A Explosão das Telecomunicações, um livro que foi produzido pelo Delson Ciffer, que foi presidente da Telesp, histórico, né? Tive o prazer de colaborar na publicação desse livro, junto com outras figuras eminentes do mercado, como Etivaldo Sequeira, o Hélio Graciosa, o Edson Ferri, José Ripper, algumas figuras conhecidas aqui dos senhores, né? Ao longo de 24 anos, eu tenho uma empresa que desenvolve serviços de estudos de mercado, geomarketing, inteligência competitiva na área de telecomunicações. E Campinas sempre foi uma pérola, um alvo das operadoras de telecomunicações. Então, boa parte, eu diria, dos cabos que estão presentes aqui em Campinas, nos estudos que nós desenvolvemos, foram recomendações nossas à implantação. A balbúrdia que está, a gente já não é o corresponsável, mas para o nosso trabalho, a exploração é serviço de inteligência que possa indicar quais as áreas nobres, vamos dizer, de Campinas que podem ser exploradas comercialmente falando, né? Próximo slide, por gentileza. Bom, foi colocado aqui, eu gostaria de fazer um histórico sobre a resolução conjunta 04 da ANEEL e da Anatel, de 16 de dezembro de 2014, que tem como foco inventariar e documentar a ocupação dos postes ao longo das localidades atendidas pelas concessionárias de energia elétrica. Esse é o grande objetivo da Resolução 004. Ok? Próximo, por favor. Eu destaco aqui alguns pontos que essa resolução trata, né? Quer dizer,
para fins de resolução, ponto de fixação é definido como ponto de instalação de suporte e de sustentação mecânica dos cabos. Né? Outro ponto, né, que as prestadoras de serviços de telecomunicações, individualmente ou em conjunto, em grupo, né, devem, controladas ou coligadas, né, não podem mais ocupar mais de que um ponto estabelecido de fixação de postes. Então, um grupo hoje, como Claro, Embratel, né, por exemplo, teria que, teoricamente, ocupar, né, um ponto só. Né. E no compartilhamento dos postes, né, as prestadoras de serviços de telecomunicação devem seguir o plano de ocupação estabelecido pela distribuidora, né, de energia elétrica, considerando as normas técnicas aplicáveis. Próximo, por favor. Então, aqui nós temos um exemplo, né? A CPFL tem os seus critérios estabelecidos, a Eletropaulo e tantas outras, né? Quer dizer, é claramente definido quais são os pontos de fixação que as operadoras de telecomunicações devem ocupar quando vão utilizar o poste para instalação de suas redes de telecomunicações. Próximo. A resolução 4 ainda diz o seguinte, né, só para a gente reafirmar: o compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas em instalações. Então, a resolução alerta já para essa questão que foi aqui colocada, né? As distribuidoras de energia elétrica devem zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular às normas técnicas, né? E as distribuidoras de energia elétrica devem notificar os prestadores de serviços de telecomunicações, né, acerca das necessidades de regularização de seus cabos. Então, a resolução 4 ela foi muito clara. Por favor, posso? Ela foi muito clara em relação às responsabilidades, né, de cada uma das partes, tanto da operadora de telecomunicações quanto da distribuidora de energia elétrica. Para exemplificar, né, o que acontece hoje no mercado, a gente levantou algumas imagens e algumas fotos que são recentes, algumas delas, eu diria, desse final de semana, de ontem, antes de ontem, então, para a gente ser mais, vamos dizer, mais objetivo, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, em São Paulo, né, de reservas fora do padrão, cabos soltos e rompidos. Próximo, por favor. Então, agora a gente vai mostrar uma série de imagens, de fotos, aqui na região da Vila Olímpia, em São Paulo, né, onde fica claro, por exemplo, né, essa questão da, eu diria, desorganização, né, dos cabos instalados em postes. Então, por favor, só, olha, pega um exemplo aí, qual é o nível de tensão que, em cima desse poste, né? Quer dizer, isso jamais foi, vamos dizer, projetado quando um poste desse foi. Aliás, cadê o poste, vereador? Jamais foi imaginado, né, quando esse poste foi projetado, a tensão que seria aplicado em cima por esses cabos. Outra questão é a questão, eu diria, ecológica, ambiental, né? Quer dizer, se a gente olhar, né, a gente nem consegue enxergar o prédio ao fundo, praticamente, dependendo da imagem que nós temos, né? Próximo, por favor. Aqui foi uma matéria de 30... aqui a gente está relatando uma matéria da Folha de São Paulo, de 30/10/2016, justamente sobre essa questão na Vila Olímpia. E um fato interessante, isso é um dado da matéria, próximo slide, por favor, onde ele coloca que cerca de 30% a 40%, né, pelo menos os cabos que estão instalados, estima-se, isso está na matéria, isso a gente não precisaria, vamos dizer, validar melhor esses números, mas 30% a 40% desses cabos hoje são inutilizados, né? Agora, uma observação, só voltar ao slide anterior, aí também uma questão que a gente está falando de segurança, a questão de, né, veja, né,
esse profissional no poste, quais equipamentos de proteção individual ele está utilizando. 0. Né? Ele está de tênis, ele não tem capacete, né? Quer dizer, não tem cinto. Quer dizer, essa é uma questão também, né, que tem que ser observado. Não é só a questão dos cabos, a questão, né, é a questão também, vamos dizer, da segurança do técnico que está trabalhando. Né? Isso, inclusive, a CPFL, a Eletropaulo exige normas para isso e determina, quando fecha o contrato com esses prestadores de serviço, de que seus profissionais devem, né, a empresa deve garantir a segurança dos profissionais que vão subir no poste para poder instalar os cabos. Próximo, por favor. Aqui eu já trouxe algumas imagens recentes de Campinas. Né? Eu não estou enxergando aqui a localidade aqui, mas vocês que são daqui, né, tem... Isso, próximo, por favor. Tá? Tá. Próximo. São imagens de segunda-feira, eu diria. Tá? Então, são imagens... próximo, por favor. Quer dizer, não muda, eu diria que a situação não muda em relação a São Paulo. Né? Talvez ela não seja tão... A questão, uma imagem similar a essa a gente viu lá na Vila Olímpia, em São Paulo. Né? Bom, então, como é que a gente tem acompanhado, até em função do nosso trabalho, como que nós temos observado como a sociedade tem reagido, né, a essa questão. Né? O vereador colocou muito bem, né, que hoje você tem um problema que é o seguinte: quando um cabo está estendido no chão, podemos dizer assim, né, o munícipe ele vai ligar para o número que ele está gravado na cabeça dele. Por exemplo, em São Paulo é 156, não sei aqui qual é também é 156. Quer dizer, ele liga e recebe... Que informação que ele recebe do outro lado? Nada, porque, né, não está orientado, ele ligou para o número que não é o que corresponde a essa prestação de serviço, e ele acaba até, entre aspas, né, ficando, vamos dizer, injuriado com o atendente, porque não resolveu o problema dele. Né? E liga para a CPFL também não tem condições de saber, né, de quem é aquele cabo. Né? Então, nós viramos, assim, quer dizer, uma situação extremamente, eu diria, caótica em relação a essa questão. Né? Então, o que os municípios estão, a exemplo aqui de Campinas, né, estão evoluindo ou estão produzindo leis que deixem claro, né, quais são as responsabilidades de cada uma das partes. Então, Santos é uma cidade que já publicou a sua lei. Próximo, por gentileza, a gente pegou aqui um exemplo de uma cidade aqui perto, Limeira, né, cuja a lei, no seu objeto, né, diz o seguinte: dispõe da obrigação da empresa concessionária, né, ou permissionária de energia elétrica do município, né, de Limeira, né, realizar, né, o alinhamento, quer dizer, em síntese, né, cabe à distribuidora de energia elétrica, né, ter o conhecimento, né, e o controle dos cabos instalados, né, nos seus postes. Né. E a lei ela vai discorrendo, os senhores aqui, a maioria já tem conhecimento, né, ela vai discorrendo sobre as responsabilidades que cabem às partes, né, tanto a distribuidora de energia elétrica quanto, né, as operadoras de telecomunicações. Então, próximo slide, por favor. Né. Aqui a gente destaca... Eu já coloquei. Já coloquei. A próxima, por exemplo, no seu artigo 6, né, ele diz: as fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente com o nome do ocupante.
Isso é interessante observar. Eu só pediria, se por gentileza, você pode voltar alguns slides para mostrar mais um. Aqui, Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Por favor, mais um pouquinho. Só para destacar um ponto. Aqui, o anterior, por favor. Mais uma. Aqui deve-se destacar o seguinte, né? A gente, teoricamente, todos os cabos deveriam ser identificados por uma etiqueta. As empresas, vamos dizer, né, as empresas maiores, as empresas tradicionais do mercado, identificam seus cabos. Isso a gente, é claro, são empresas sérias, são empresas com ações em bolsas, né, identificam seus cabos. Né. O problema é o seguinte, é que boa parte, ou a grande maioria, não identificam seus cabos. E, sendo objetivo, muitas vezes tiram a identificação daqueles que estão identificados, né, para fazer a confusão maior ainda. Né? Então, por favor, vamos lá onde nós estávamos. Né? Isso, mais um pouquinho. Então, e qual é vamos dizer, eu não diria a penalização, mas qual é a obrigação, ou qual é a ação, né, da municipalidade, uma vez a lei aprovada, para fazer cumprir a lei? Né? Fazer doer no bolso, infelizmente, é a realidade. Né? Então, o não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará, né, o infrator à multa né, uma multa, né, no caso, aí, R$ 1.000 por notificação, né, e as empresas que utilizam os postes da concessionária ou permissionária de energia elétrica para que seus cabeamentos, multa de R$ 2.000 diária. É a forma que a sociedade ou a municipalidade está encontrando de forçar, né, que haja, né, um controle sobre os cabos. Antes da gente falar da nossa sugestão, eu gostaria de citar o Edward Deming. Né? Deming é considerado o pai da qualidade, né? Foi o grande, vamos dizer, guru do Japão, né? Da industrialização do Japão. Indústrias como Honda, Sony, etc., consideram, né, o Deming como sendo um grande guru. Né? E o Deming, ele diz o seguinte: se existe um processo, esse processo tem como ser melhorado. Né? Então, ele dizia o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, né? Ou seja, não há sucesso no que não se gerencia. Então, se não tem controle, se não tem, né, se você não sabe, né, de quem é o cabo, você não tem como gerenciar. Né? Então, o próximo slide, por gentileza. Qual é a nossa proposta? É que haja um cadastro de postes. Cadastro que torne conhecido e documentado os postes, os cabos, postes e cabos instalados, né? Através de um software GIS, né? Cadastrar, primeiramente, a malha de postes, né? Para que a distribuidora, né, tenha o controle exatamente da quantidade de postes que está sendo utilizado, e, através de um software GIS, as redes de cabo de telecomunicações sejam devidamente descritas com base no contrato firmado, porque nós temos aí um percentual, sei lá, de 1.000 quilômetros de cabo, não sei quanto hoje pode estar formalizado, mas tem contrato, por exemplo, com a distribuidora. Esses daí é possível, perfeitamente possível, levantar o seu cadastro. Próximo slide. Né? Agora, é necessário atividades de campo, será necessário. Né? Então, qual é a nossa proposta? É um inventário de campo. É levantar a identificação dos cabos existentes para cada operadora, né, bem como as caixas de emenda e suas reservas técnicas. Então, devem ser inventariados os cabos identificados e os cabos não identificados. Os cabos não identificados, que na inexistência, né, de identificação, né, não tem jeito, é auditoria de campo, é prático, é simples e prático, quer dizer, é saber a origem e o destino desse cabo.
Né? Bom, você sabe o destino. Chega na empresa tal, chega no endereço tal, ali você vai saber quem é o prestador de serviço que está atendendo aquele local. Né? E documentar, né, o inventário, o levantamento de campo, de forma, inclusive, com registros fotográficos. Tá? Então, qual é a nossa proposta? É que um exemplo, né, de documentar, a gente está citando aí algumas operadoras como exemplo, isso não é um dado real, né? Mas a proposta nossa é, você, através de um software GIS, você possa identificar operadora por operadora, quais são os postes que ela ocupa, quais são os cabos estabelecidos por postes, né? E, no final, nós vamos ter quantos quilômetros de cabo ela utiliza, quantos postes ela utiliza, quantas caixas de emenda, em síntese, né? A infraestrutura que ela está disponibilizando no mercado. Ok? Próximo, com registro fotográfico também, por gentileza, o próximo. Né? E, no final, a nossa proposta é um relatório executivo consolidando, né, os cabos por bairro, por logrador, por poste, né, identificando o operador de telecomunicação ou o cliente da mesma, né, sinalizando a sua regularidade ou não da ocupação, né, e aí cabe, né, uma vez não identificado quem é o dono do cabo, não tem jeito. É alicate. Né? E os dados coletados deverão ser apresentados de forma geoespacializada, que possa ser consultado, que possa ser trabalhado, e, a partir daí, ser uma referência, tá, para uma municipalidade, ser uma referência para a distribuidora de energia elétrica e ser uma referência para as operadoras de telecomunicações. Okay? Ter a visão parcial, por exemplo, dos cabos. Ok? Por favor. Então, como ações finais que a gente coloca aqui, inclusive, para discussão, no caso da municipalidade, ela tem, né, o poder de lei na mão. Campinas tem a lei número 10.639, né, que dispõe do uso de vias públicas. Ela tem condições de exigir qualquer cabo que for instalado, necessariamente, obrigatoriamente, teria que seguir os procedimentos estabelecidos nessa lei. Os munícipes, né, podem e devem atuar, né, por exemplo, quando dá queda de um cabo, o rompimento do mesmo, né, mas aí ele precisa saber a quem recorrer, né, como a gente citou aqui no início. Né. E outra questão são as organizações não governamentais, que hoje são muito efetivas no mercado, né, que é a questão, em relação à questão ecológica, ambiental ou de sustentabilidade. Né. Você pega um exemplo, São Paulo tem o famoso projeto Cidade Limpa, mas ela precisa de um projeto Cabo Limpo, mais ou menos assim, né, porque a gente viu que toda vamos dizer, a ofensa, entre aspas, né, que os autoridades praticavam em São Paulo, os cabos, vamos dizer, de certa forma, substituíram. Próximo. O contratante do serviço, hoje, né, quando nós vamos comprar uma roupa, né, ou agora, mais recentemente, quando a gente vai comprar 1 quilo de carne, a gente quer saber a procedência. Por exemplo, se o fabricante daquela roupa não usa, né, serviço de escravo. Né? Então, é perfeitamente possível, e eu vejo isso desde que a sociedade seja conscientizada, de que, quando a gente for contratar um serviço de banda larga, a gente queira saber exatamente, principalmente as empresas, aí eu estou dizendo as empresas têm poder para isso, né? Ela cobre, né, do prestador de serviço um certificado ou coisa desse tipo, se ela está regularizado perante o município. Né? E ações conjuntas como essa que está sendo feita, né? É importante, né, colocar o seguinte: isso que está sendo feito aqui hoje é extremamente necessário. Eu presidi, sou vice-presidente de uma entidade, né, extremamente, né, combativa, né, de usuários. Né? Hoje nós estamos aqui presentes, né,
a distribuidora de energia elétrica, representantes da área de telecomunicações. É só através de um debate como esse que nós não podemos chegar a uma conclusão. E, obviamente, como último, eu coloquei aí uma lei implementada, e eu acho que isso é extremo, é o Ministério Público fazer cumprir a lei. Muito obrigado. Então, eu espero ter contribuído para a discussão. Obrigado, Jairo. Inclusive, a lei de Limeira, ela serviu de base também para a elaboração muito do nosso projeto de lei, a gente observou que tem em Limeira. Eu pergunto se alguém das operadoras aqui presentes gostaria de fazer algum comentário, se manifestar, por favor. Só se identificar e fazer a sua colocação. Todos, sou João Pedro, Davi. Tá ligado, Tá ligado agora. Referente a um artigo que está aqui no projeto de lei, e talvez é algo que vai de encontro com alguma coisa que a gente já está fazendo dentro da Vivo, referente à poda de árvores. Nós realizamos algum estudo desse ano, e muitos casos hoje de pontas de fio que a gente acaba vendo, identificamos que isso ocorre devido após a realização de podas de árvores. E a gente já está com alguns projetos em andamentos, tipo com algumas subprefeituras em São Paulo, a Electro, que atua aqui na região de Campinas também, Eletropaulo, não, a Electro também. Mas, assim, devido a isso, a gente começou essa análise, e é muito difícil hoje você ter a programação hoje, tanto das prefeituras como das companhias de energia, para você talvez ter uma ação preventiva quanto a isso. E eu queria ver a possibilidade, com os senhores que colocaram a lei, se existe a possibilidade de a gente obter essa programação. Por quê? O interesse nisso é a gente já ter essa programação prévia, mandar alguém no local, porque hoje a maioria dessa situação que você acaba vendo, tirando aquelas ações que acabou sendo mostrado nos slides, mas o dia a dia nosso, o que está mais presente na vida do cidadão, do munícipe, é a ponta de fio que acaba deixando, fica pendurado no poste e isso incomoda, realmente. Entendeu? Então, assim, se Campinas, eu acho, conseguir essa programação com datas, um planejamento específico, que muitas vezes algumas prefeituras, a gente tem no site, mas quando a gente começou a acompanhar em loco isso, na verdade, muitas vezes está marcada uma data, mas isso não acontece. Então, isso já seria uma ação para quando a prefeitura realizar isso, alguém já fazer essa limpeza ou reparo desse assinante que está interrompido, ou então desse fio morto que acabou caindo e acabou ninguém reclamando porque não tinha nada ativo em cima dele. Então, é isso que eu queria colocar, se existe essa possibilidade de a gente ter essa programação. Perfeito. Quer dizer, Zé Pedro, pelo que você está dizendo, parte da causa de rompimento nós ação de poda de árvore. Um estudo, o pessoal da assistência técnica, que cuida diretamente do cliente, levou essa demanda para a gente e hoje representa 8% do entrante de reparo dentro de toda a operação de fibrada, que a gente chama de FTTX da Vivo. Tá. Então, seria muito interessante. E até a gente está realizando alguns workshops com algumas empresas também de conscientização de cuidados com a rede. Porque muitas vezes, igual vocês falaram, tem o munícipe que faz a poda de árvore talvez irregular, você tem a companhia, talvez uma prestadora da companhia de energia, ou então uma prestadora da própria prefeitura. E isso, por gentileza, João Pedro, já seria uma ação. 8% que vocês chegaram à conclusão que é a poda de árvore, o máximo. Exato. E os outros 92%? Os outros 92% são furto de cabos, abarroamento por carga alta. Vereador mas, assim, Rossini, se você me permitir, pode. Vamos ter aquela premissa inicial. Vocês alugam o espaço? É o local do espaço. Vocês alugam, vocês estão Exato. sendo onerados, desculpa. Onerados. Onerados, isso aí. Então, nós já temos um princípio. Se é aqui o cronograma, o pronograma de árvore, pelo amor de Deus,
eu tenho 92% ainda que não tem nada a ver com poda de árvore. E quero crer também que esses 8% não é originário da própria municipalidade ou não, mas a nossa preocupação, eu não quero ficar mais, desculpa ser insistente, ser chato, porque eu não quero aqui ter a desculpa que é a poda da árvore que está me causando isso. Eu preciso saber o que é que vocês, parceiros, você paga aluguel para ele, o que é que nós podemos sair daqui? Olha, vamos fazer um convênio para começar a tratar, eu não preciso trazer a municipalidade vem depois, ou o dono que corta a árvore depois, eu preciso saber, ele tem um espaço público que loca para vocês. Aí tem uma cadeia de responsabilidade, é isso que nós precisamos sair daqui para dar resposta para os munícipes. Eles querem saber, eles não querem saber se é a poda da árvore. Desculpa, vocês é que locam. A responsabilidade é de vocês. E o cronograma passado aqui, no ordenamento, pelo menos, que rege, em determinado momento, é de ambos. Não vamos achar mais um culpado porque caiu o fio. Por mais que possa ser os 8%. Eu entendo o senhor, só colocando, na verdade a gente não está tentando achar culpa nenhuma, a gente está sugerindo que já é uma mas ação independente inicial. de sugestão, o que eu vi de foto, a gente andando pela cidade, eu moro no centro, que eu moro no centro da cidade, é a sobrecarga que está tendo de cabos, de seja o que for, em cima desses postes. Isso é originário de vocês. Não, na verdade é o seguinte, eu anotei essas sugestões porque acho assim, disponibilizar um cronograma de poda de árvore, na medida do possível, eu não vejo problema. No conjunto das falas, primeiro, até quando foi um pouco detalhado melhor aí a resolução conjunta 04 da Anatel, lá está claro, primeiro, o seguinte, que a responsabilidade está colocada sobre a distribuidora, a CPFL, que é a dona do poste, né? Talvez falte um sistema... A CPFL tem uma norma técnica que ela disponibiliza para as operadoras, que, se fosse seguida, nós não teríamos problema. Porque, se você olhar aqui, um pouco ela reproduz certamente a resolução conjunta, mas ela define todos os critérios para que as empresas de telefonia, de cabo, internet, sei lá, fibra ótica, que utilizam fibra ótica, devam observar no compartilhamento dos cabos, né? O problema, e que eu percebi na reunião que nós tivemos com a CPFL, a própria CPFL não consegue, muitas vezes, as empresas nem vão bater na porta da CPFL para pedir autorização, são os clandestinos. Outras entram com o processo, mas antes de ter o parecer final, já estão instalando, né? Essa terceira teria condições de nos dar uma cópia desse contrato que vocês têm com a Companhia Paulista ou a companhia, para a gente poder estudar? Tem. A CPFL, nós precisamos disso aí, entenda bem. Podem encaminhar. Porque ali está regrando qual é a responsabilidade de vocês também. Não. Sim. São são até 6 compartilhamentos. Esse campo está 3 vezes mais. Então, a questão de ocupação, nesse contrato, vereador Rossini, é claro e evidente que a Companhia Paulista deve ser resguardada em tudo quanto é direito, e passando algumas obrigações para os tomadores, para os locatários. Então, nós precisamos ter uma cópia disso aí. E fica até mais fácil, porque eu não vou ficar preocupando por hora. É lógico, nós temos que... A hora que vamos delinear, olha, a situação total é essa. Olha, vamos tratar da poda da árvore. Mas os cabos, o amontoado que está lá, não teve nada a ver com a poda da árvore ou com a árvore cresceu. Não tomaram conta. A responsabilidade está aqui e vocês. No final, Bernardelli, qual que era a intenção do projeto de lei? Identificou uma situação irregular, cabo cortado, partido, oferecendo risco. Mas, assim, que alguém ligasse e falasse, para onde eu ligo? Primeiro isso. É a CPFL? Então, na proposta do projeto de lei, a exemplo do que está em Limeira, a CPFL é responsável. Então, ela teria, em tese, a obrigação de fazer controle e fiscalização. E ela, olha, tem um cabo partido aqui, vivo, TIM, claro, né? Você tem meia hora para ir lá resolver o problema, não sei. E, se não fizer, que a gente tivesse um mecanismo, inclusive, de autuação, né? Não fez, está lá, está abandonado. Não foi o João Pedro, o Zé Pedro que estava aqui, mas
no dia que a gente fez a reunião com algumas... Foi o Marcelo, né? Eu peguei e falei, olha, na Norte e Sul, em tal ponto, na Sacramento, em tal ponto, tem uns fios, faz 2 meses que eu passo e está lá. Né? No dia seguinte não estava mais. Eu não sei se a Vivo ou a Claro tem, inclusive, uma central que recebe denúncias e solicitações desse tipo, mas, de qualquer maneira, sim. Primeiro, a gente precisa acabar com o uso irregular e clandestino, né, do posteamento, tá certo? Todos os cabos têm que ter identificado. E aí, se me permita, João Pedro, por telefone, você falou assim, olha, uma dificuldade das empresas identificarem os cabos é porque isso pode gerar um ato, se eu entendi bem, né? O cara vai lá, furta um cabo que está lá, Anatel, Vivo, e instala em outro trecho e fica como se fosse, nem eles conseguem controlar. Um gato, né? Mas, independentemente disso, a identificação dos cabos já está na norma e a gente não consegue ver, nem plaquinhas nos postes. Então, essa era uma obrigação que as operadoras deveriam estar observando. Não identificou, multa. É isso que a gente quer, no sentido de criar algum tipo de punição, penalidade. Tá certo? Para evitar os gatos. Vereador Rossi, aí que eu digo, neste momento, a relação jurídica não é nossa. A relação jurídica não é nossa, a relação jurídica... Não, mas aí é a falta de fiscalização do todo. A relação jurídica de não identificação, aí que as regras dessa avença entre eles e a Companhia Paulista, é que nós vamos saber o que atribui a Companhia Paulista cobrar deles. Viu, Bernardelli, desculpa dar uma palavra aqui. Só assim, traçar um paralelo, assim, rapidamente, o histórico. Como é que funciona hoje? Uma empresa que vai querer ocupar o poste da CPFL. Ele tem que, primeiramente, entrar com um projeto, ele entra com um projeto técnico, com base nessa norma, nós temos que aprovar o projeto técnico e, em paralelo, assinar um contrato onde vai ter deveres e obrigações de ambas as partes. Perfeito. Desde a identificação do poste até a questão do esforço do poste, para que não ocorra 300 pessoas usando o mesmo poste. A gente verifica e fala assim, está aprovado, o seu contrato está assinado, você passa a utilizar esse poste. A questão da fiscalização é da parte da CPFL. Como foi mencionado, por exemplo, ocorre um abarroamento de um poste aqui na cidade, em qualquer lugar da cidade, a CPFL é acionada, e se tem o cabo lá de qualquer pessoa que eu não consigo identificar, que está no chão, eu vou trocar. Se eu identifiquei, eu notifico. Lá no documento, tem lá que fala assim, está notificado, eles têm que comparecer. Se eu tenho uma obra, por exemplo, estou fazendo uma obra de melhoria, que eu tenho que trocar os cabos, os postes para botar um poste maior, não sei o quê, eu notifico as empresas. Normalmente a CPFL está no dia, as empresas não estão. Então, assim, eu tenho o contrato que eu tenho que mandar essa notificação para que eles se posicionem a respeito. E qual é a consequência se ele não cumprir? Isso, o que diz? Não. Tenho, mas no caso de ocupação clandestina, a gente... Então, mas aí a gente cai, às vezes, quando a gente vai cortar o cabo, a gente tem informação, isso é de um banco, por uma questão de segurança. Mas é esse aí que tem que tirar. Ué. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente entendeu o que você está querendo, acho que a gente precisa sentar com o João Moura e depois para poder trazer um plano de como é que a gente pode fazer. Primeiro, existe um cabo partido, existe um cabo. Para quem ligar? Eu acho que isso é importante. Quem que é o responsável do ativo CPFL? É a CPFL. Vamos falar para que está gravando, e esse programa depois vai ser muito visto. Dá uma noção para a população que nos assiste, é mais ou menos quando o sujeito aluga uma casa, o proprietário pode vistoriar a casa para ver se ela está sendo conservada. Isso. E vocês não estão tomando essa iniciativa de vistoriar se o poste está sendo, ou a utilização do poste está de acordo com a avença. Isso. Então, assim, o que nós estamos fazendo isso? Por isso que a gente está criando isso, porque criou esse projeto piloto para, primeiro, preservar todas essas etapas desde o projeto, junto com as empresas, identificar pontualmente, saber quem que está lá, como é que está lá, porque, assim, o objetivo aqui não é, assim, impor multa, impor nada, é deixar como determina a regra. Era a próxima pergunta. Já teve alguma consequência de
não cumprimento de uma notificação, vocês impuseram alguma penalidade a eles? Não, a penalidade que nós fizemos é arrancar o cabo. Multa? Quer dizer, a CPFL pode fazer isso. Se chegou lá e identificou, tem um cabo que não identificado, ela pode ir lá e cortar? Podemos Isso cortar e já fazemos consta da vença, isso? Consta da vença. Nós Traz podemos uma fazer. cópia para a gente, pelo menos, para a gente poder... Nós já disponibilizamos aqui, tal que está o nosso contrato aqui, de contrato com um contrato modelo, nós mandamos uma minuta. Não, a minuta de celebração... O contrato não está. O problema é o seguinte, gente. Também não tem contrato, nota- nós precisamos analisar, porque Nota também... técnica só. É, Está a norma Não. técnica. Eu posso, não, exatamente. O problema é o seguinte, que isso é uma coisa que é igual gato em residência, irregularidade em residência. Nós vamos de manhã, cortamos, à tarde o caboclo vai lá e põe de novo. Então, assim, nós temos que fazer um trabalho, concordo com você, um trabalho de fiscalização mais apurado. E o que nós estamos desenvolvendo através desse projeto piloto para saber como eu falei, quantas equipes a gente precisa dimensionar isso daí para que a gente consiga fazer isso de uma forma rotineira. não, isso é a responsabilidade de É vocês. minha. Porque parece que vocês, que são os tomadores do espaço, ou os locadores, são os responsáveis por tudo. Não. Queremos crer que não, isso... Agora- Agora que a companhia tem que fiscalizá-los também, Sim. porque tem uma vença com vocês. Agora, só uma coisa que eu quero dizer assim, tem em várias leis que nós vimos, inclusive a gente mencionou isso na primeira reunião, concessionária de energia, eu não posso fazer a manutenção ou mexer no cabo deles que se tiver identificado, que tem um contrato. Mas você pode notificá-los se encontrar Posso. alguma... Então, mas se você pegar Essa é a intenção. se você Essa pegar é tanto a lei de Santos como a lei de Limeira, fala que a responsabilidade é da concessionária. Isso eu não posso fazer. Eu não posso colocar a mão no ativo de terceiro, como eles não podem colocar a mão no meu ativo. Perfeito, porque vocês Então, têm um assim, contrato, isso está lá rezado. Agora, se vocês fizessem uma vistoria mais rotineira, Sim. quero crer que isso tudo já estaria um tanto quanto resolvido. Eu acho assim, a gente tem que fazer a rotina, tem que fazer a inspeção rotineira. Fazer a inspeção rotineira e fazer com que a contribuição da parte das empresas seja também na mesma sinergia, tá certo? Porque não adianta a gente só notificar, aí não adianta também. Então, assim, eles também têm, as empresas têm a parte delas, as obrigações, a gente também tem. Então, se eu identificar, qual que é o prazo? Então, nós vamos ter que definir isso, se já está definido isso, qual que é o prazo? Vão ter que ir no local. Se não for no local, eu posso imputar uma multa, tá certo? Aí eu vou imputar uma multa. Aquele que você tem como contratante. Perfeito. Isso, Agora, você vai lá e exatamente. constata que naquele poste, com exceção dos seus parceiros, não, com exceção dos parceiros, você vai ver ou não, você vai notificar. E aí você encontrou lá um cabo que não tem identificação e não tem absolutamente nada. Qual é a providência? É isso que nós queremos saber da Companhia Paulista. A providência que eu Porque, faço dependendo é da cortar. situação, nós ficamos aqui de mãos atadas, porque dizem que nós não podemos legislar sobre esse assunto. Não. Eu acabei provocando o João Moura, ele queria fazer uma colocação. Só um minutinho. Ok. Deixa eu adicionar alguns comentários, coisas que foram faladas aqui. A questão da identificação dos cabos é crucial. Logo depois da Resolução 4, esse tema foi discutido intensamente na Anatel, na ANEEL, com a presença das distribuidoras e das empresas. E existem dificuldades muito grandes que ainda não foram superadas. Começa pela parte de sistemas. O orçamento de sistemas para permitir um controle dinâmico de poste a poste, ocupação por ocupação, é alguma coisa que, na ocasião, inclusive, foram feitos orçamentos para isso, viu-se que era impossível fazer naquele momento. Então, temos que buscar uma alternativa, porque isso é muito caro. Uma outra coisa é a seguinte, o projeto piloto, ele visa também buscar soluções técnicas que não foram experimentadas ainda, que é o uso comum o uso de um ponto por múltiplas operadoras. Porque se cumprirmos exatamente o que está na BNT, apenas 4 pontos, ou 5 pontos, ou 6 pontos, 6 operadoras, nós vamos desorganizar o equilíbrio concorrencial no mercado. Então, não vai ter competição e isso vai ser danoso para o mercado como um todo.
Então, o projeto piloto está desenvolvendo a prática, que não existia antes, de uso conjunto. E aí, na sequência, nós temos que adaptar os contratos, porque os contratos têm que passar a contemplar sublocações e os sistemas têm que controlar essas subocupações. Os sistemas das elétricas não estão prontos para fazer isso. Vão ter que ficar prontos um certo momento, e é isso que está se trabalhando. Mas é uma questão de... porque o esforço, o trabalho envolvido é imenso. É imenso, é muito grande. Nós estamos falando de muitos milhões de postes e muitos milhões de quilômetros, milhares de quilômetros de cabos. Então, essas são duas coisas que, infelizmente, nós não, o setor elétrico e as teles não estavam preparados para esse crescimento tão rápido como ocorreu. E aí desorganizou. Para organizar e botar em velocidade de cruzeiro de novo, vai exigir um esforço muito grande. Pois não, João Vitor. Jairo. Eu vejo que está havendo vamos dizer, uma sinergia aí, porque fica claro na palavra, né, do Rossini, é isso? Desculpe, Dani. E do João, que há necessidade, e as duas, vamos dizer, entidades, né, convergem nisso, de que há uma necessidade de controle. Né? Então, hoje, João, me permita dizer, nós temos softwares que permitem ter o cadastro, o inventário de forma georreferenciado dos cabos. Né? Então, eu vejo como uma sugestão justamente tentar conciliar, né, como fazer esse inventário. Eu acho que temos uma entidade extremamente representativa aqui presente, talvez tenhamos outras também, né, as operadoras, né, fazer com que eles, né, junto com a CPFL, né, possam trabalhar para inventariar os cabos. Pelo menos, vamos dizer, Campinas, né, tem uma distribuição geográfica grande, mas nas áreas de concentração isso é perfeitamente possível. Né? Não, ninguém tem dúvida que é possível. Quando foram feitos orçamentos para isso, verificou-se que tinha que ter uma certa cautela, porque aonde está o dinheiro? Não tinha dinheiro na mesa para isso, entendeu? O risco de um acidente está crescendo dia a dia. Pois é. Então, por isso nós estamos aqui. Rossini, deixa eu fazer um questionamento, só aproveitar que está todo Pois não, mundo vereador Jorge. Eu queria, às vezes também, o Rossini, chega para nós aqui, como a gente é do município aqui, muito da periferia, chega muitas reclamações referente a poste, Nanini. Eu não sei ainda a quem recorrer quando você tem um poste que está caindo em cima de uma residência. E tem um caso recente que o poste está caindo em cima de uma casa e tem o endereço, consta tudo certinho, só que a gente não consegue remover aquele poste. O que a gente faz nesse sentido? Ô Jorge, eu tive a oportunidade de estar aqui nessa casa fazendo uma apresentação, você estava aqui no dia, em que eu já falei, essa responsabilidade é da CPFL. Eu sou o representante, o responsável que faz esse link com todos os vereadores, com os 33 vereadores da casa, junto à CPFL. Então, todos os problemas de poda de árvore, poste, manutenção de iluminação pública, quando tem um poste que é de madeira para substituir. Então, assim, eu te peço que, por favor, me encaminhe a situação, eu vou encaminhar um técnico, eu faço um pedido interno para a área técnica, mando um técnico no local, o técnico avalia as condições do poste, e esse poste, se ele tiver por questão de queda, a gente vai ter que trocar esse poste, é responsabilidade sem ônus para o cliente. Agora, se o cliente quer tirar o poste de um ponto A para um ponto B, por uma questão estética ou de entrada da garagem, isso é responsabilidade do cliente. Então, isso eu tenho condição de te responder posteriormente essa visita técnica. É como o Zé Carlos aqui, a gente começou, ele falou, tem num bairro que tem 400, 300 postes lá de madeira. Eu falei, Zé, se o poste não tiver com problema, não tiver com risco de queda, não tiver só porque é de madeira, a gente não troca. Aí eu volto no motivo. Por que eu não troco? Porque vai dar... Olha lá. Tá bom. Deixa eu ver. Esse poste já recebi esse poste seu. Tem aqui o endereço. Óculos aqui.
Não, deram uma... Então, Esse é famoso e não tem dono. Quando vocês me ligaram... olha lá, então, tá vendo? É esse... Eu liguei para o Nós já sugerimos ao Jorge que fizesse Então, ó, ofício. então, Nós já fizemos uma sugestão aqui para o Jorge fazer um ofício indicando o poste quebrado aí, o poste danificado. então, esse poste não é da CPFL. Qual é o compromisso? Vereador, Esse desculpa até poste não é assumir da algumas CPFL. vezes aqui a... Então, Oi? viu? Não, eu tenho que ir para ver, entendeu? Aí eu vi, eu falei assim, não é. Aí nós passamos pro João Moura. O João Moura falou, também não é nosso. Então, quem que botou esse raio desse poste lá? Senhor presidente. Então, nós temos que arrancar. Depois nós vamos tratar do poste do Jorge. Vamos só aqui fazer só o encaminhamento. Gente, Se deixa eu Vossa falar. Excelência me permite. Só mais um instante. Pois não, que eu queria fazer um encaminhamento. Eu também preciso me ausentar, mas aproveitando a presença de todos, que nós saímos daqui com uma pequena agenda, que eu acho que isso é muito importante. Ou daqui a 15, 20 dias, o início dessa conversa, pelo menos no contexto da análise um pouco mais esmiuçada dessa avença, ver o que é que se paga e quais são os compromissos que a companhia pode assumir, porque diuturnamente a gente faz as ligações, os munícipes cobram dos nossos gabinetes e, por uma infelicidade, poucos são atendidos em virtude, principalmente, do motivo da nossa reunião, que é os cabos. Tá? Então, se nós tivéssemos uma agenda mínima para poder voltarmos aqui à discussão, ver até onde nós já avançamos, porque até analisarmos a questão legal do nosso projeto, nós vamos ainda algum tempo. Mas nós podemos começar a caminhar. E o encaminhamento seria através dessas próximas reuniões, já com proposições para que pudéssemos, evidentemente, aí, sanar essa grande preocupação que é de Vossa Excelência, do vereador Zé Carlos, mas também é nossa e da maioria dos vereadores dessa casa. Muito obrigado. Olha, nós tínhamos programado essa reunião até às 16, porque em seguida vai ter uma outra reunião aqui da Comissão de Constituição e Legalidade. Eu pergunto se alguém mais das operadoras gostaria de fazer alguma manifestação, porque depois eu vou fazer uma solicitação para todos. E até abrir a possibilidade, se alguém que veio aqui participar da reunião quiser fazer alguma observação, comentário. A ideia é realmente recolher opiniões, sugestões para a gente aprimorar a lei. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Rui Botese. Eu venho lá da Fiesp, do Ciesp. Eu sou diretor do Ciesp, também em telecomunicações. Eu fiquei sabendo pela CPFL também que teria uma reunião hoje aqui. Com muita satisfação de ver esse assunto estar em pauta aqui na Câmara dos Vereadores de Campinas. Eu sou conselheiro também na Arcesp, o órgão regulador aí, a agência reguladora do Estado de São Paulo, que regula a parte do setor elétrico, das distribuidoras de energia. Esse assunto está sendo tratado também pela Arcesp, olhando do ponto de vista também que as distribuidoras estão sendo afetadas, muito afetadas pelas empresas operadoras de telecomunicações. Então, a Arcesp tem feito um esforço no sentido de que seja feita uma revisão rápida, né, da resolução número 4, né, Anatel e ANEEL, ou seja, porque na prática ela não tem funcionado. Existe uma regulamentação, mas não está funcionando. Então, a Arcesp está fazendo um esforço no sentido, propondo que seja feita uma atualização e busque uma harmonia no setor de telecomunicações e no setor também de energia. Porque o setor de telecomunicações está afetando seriamente, né, o setor elétrico, inclusive as distribuidoras de energia elétrica, do Estado de São Paulo como um todo. Eu vejo, nós já pedimos para o Juarez Quadros, o João Moura sabe disso, né, o ano passado, uma ação muito forte nesse sentido de harmonizar, de resolver definitivamente esse problema da ocupação irregular dos postes, né, não só do Estado de São Paulo, do Brasil todo, tá igual, do mesmo jeito. Existem padrões técnicos que devem ser seguidos, mas não estão sendo seguidos pelas empresas de telecomunicações. Então, eu vejo que o município está correto, tem que cobrar, assim, digamos assim, uma postura firme e rígida para não deixar esses casos continuarem acontecendo. Principalmente, colocar um basta a partir de hoje e começar a resolver o passado. Agora, eu só queria destacar que o Juarez Quadros, que é o presidente da Anatel, ele começou a carreira profissional dele, não sei se você conhece,
Ele é um especialista em rede de telecomunicações. Ele é especialista. Ele já foi ministro, e ele conhece com profundidade. Ele falou assim, é um escândalo o que está sendo feito no Brasil pelas empresas de telecomunicações. Então, estou aqui reforçando a posição dos vereadores, de todos vocês, são de parabéns. Inclusive, existe um plano em São Paulo que é também para acabar com essas ocupações irregulares e começar a colocar, digamos, de uma certa maneira, ordem na rede de telecomunicações. O Dória, o secretário do PNI, do secretário da Prefeitura de São Paulo, mostrou um plano de enterramento de 56 quilômetros, o João Moura sabe disso, enterrar para harmonizar a cidade, porque essas ocupações, Vila Olímpia, digamos, os jardins, então tem uma série de ruas lá em São Paulo que os postes não estão aguentando a quantidade de cabos exagerada de telecomunicações. Então, o Dória quer arrumar, digamos, a cidade, enterrando, digamos, a parte de iluminação e telecomunicações, mas também precisa fazer o quê? Precisa colocar uma harmonia no compartilhamento, digamos, da rede de telecomunicações. E isso, digamos o seguinte, é uma ação para deixar, digamos, a cidade linda, como que é o prefeito João Dória. Então, vocês estão de parabéns, a Arcesp está trabalhando junto, a Fiesp tem cobrado também do órgão regulador um posicionamento, junto com o Ciesp, inclusive daqui de Campinas. Então, vereador, parabéns ao João Moura, a todos, mas eu peço para que as empresas operadoras de telecomunicações, porque eu fiz MBA em telecomunicações, o que está sendo feito no Brasil é um escândalo. E é preciso colocar um basta e começar a resolver e começar a praticar padrões de telecomunicações, porque até então não tem sido feito isso. Como conselheiro e como brasileiro, né, eu faço esse posicionamento para, digamos, colocar, digamos assim, a minha contribuição para vocês. É só isso. João, muito obrigado a todos. Ô, Rui, aproveitando aí que você falou que tem que se dar uma repaginada, vamos dizer assim, na resolução 004, eu gostaria que você trouxesse essas mudanças necessárias para que a gente possa, através de uma moção assinada, inclusive, por todos os vereadores que a gente vai convidar para assinar junto. Então, depois eu deixo o meu telefone do Rossini para você nos ajudar, para que a gente, através de uma moção, encaminhe isso para que seja solucionado o mais rapidamente possível. Eu queria consignar para o senhor que esta situação de Campinas é do pleno conhecimento do Dr. José Bonifácio, presidente da Arcesp, que, aliás, tem origem na CPPL de Campinas. Não, pode ir. Tereza. Sou eu? Boa tarde, eu sou Tereza, do Movimento Resgate Cambuí, e os nossos assuntos, coincidentemente, são árvore, calçada e fiação. Eu queria saber, tem várias perguntas que eu acho que vocês vão fazer no seu encaminhamento, e aí depois você pode responder, por favor. Qual é o caminho para a instalação dos postes, em primeiro lugar? E para a instalação dos fios, qual é o caminho? Aonde sai a autorização? Quem é que pede? Qual é o documento? Que secretaria que funciona? Todo esse caminho para tudo isso. Também como é feita a autorização para quem faz a manutenção, tanto a prefeitura, as concessionárias, o pessoal de telecomunicação, elétrica, todo mundo. E 700 metros na Barão de Jaguara que foi feito, né? Eu vou sair daqui e vou passar lá, porque eu achei meio absurdo até isso, sabe? 700 metros é pouco demais. E quanto que é na Avenida Iguatemi? Também queria saber. E queria saber que a Avenida Iguatemi é a do shopping, né? Na frente do shopping. Então, aquela gleba não é cadastrada. Isso é informação do Santoro, informação agora do Condema, semana passada, a André Struca, o que falou. Então, eu queria saber como é que é feito instalação de poste numa gleba não cadastrada. Que a nossa dúvida foi no Condema exatamente isso, por causa de uma erosão que tem ali e que ninguém é dono. A documentação está na FEAC, só que quem joga a água é o shopping, entendeu? É a mesma confusão, só muda de nome. Os fios desencapados, que eu acho que alguém que citou aí, eu queria saber como é que é isso, porque é um risco enorme. Eu queria saber o aluguel dos postes, os valores, que a última vez que eu vi era R$ 3,99 por ponto. Nós temos a documentação, queria saber se era isso ainda. E o poste, que agora a gente sabe que não paga o uso do solo.
Então, tudo isso também acho que precisa estar bem esclarecido na lei, na justificativa da lei. Na licitação de iluminação pública, que, aliás, não foi implementado ainda, tem isso aí tudo, número de poste, número de lâmpada, quanto que custa uma coisa, quanto custa a outra. Então, eu acho muito gozado que não tenha tudo isso aqui ainda. Eu quero saber a capacidade instalada também de cada concessionária, porque é uma briga que nós estamos tendo na Anatel. Anatel ou Anel? Quem é que cuida de banda larga de internet? Anatel? Então, Anatel, porque ela entrega um troço que ela não tem. Aquilo cai mais do que qualquer outra coisa. Então, quero saber a capacidade instalada de cada um. E CPFL, mesma coisa. Eu vou dar 2 exemplos. O prédio da Joaquim Guatemozin Nogueira, edifício Barcelona, e um prédio agora, semana passada, 15 dias atrás, na Guilherme da Silva, do Carlinhos, CNP. Não tem condição de fornecer luz. Aí a CPFL vai lá e bota mais um poste. Na José Guatemozin Nogueira foi tirada uma árvore para colocar esse poste, e na Guilherme da Silva o poste está do lado contrário da calçada. Todos os postes são, você descendo a Guilherme da Silva, são do lado direito, e esse poste está do lado esquerdo, na frente do prédio. Ou seja, vende o que não tem. A capacidade instalada não está lá. Bota um poste depois. O total de poste, total de fiação. Sobre o poste do vereador que falou, ele falou que pediu para ser atendido, eu acho que o consumidor é que tem que ser atendido, não precisa passar pelo vereador. Tem que ter o caminho do vereador, mas tem que ter o caminho do consumidor, direto e fácil. E que alguém falou aí que o mundo rico tem poste. Eu questiono isso, porque não é o que se vê no mundo. As grandes capitais da Europa, Estados Unidos, países nórdicos, etc., tudo é enterrado. Quanto ao valor de 10 vezes a mais, questionamos isso também, pois tem a tese da Juliana Velasco, que é 3 vezes isso, e que a economia paga em manutenção. Esse gasto é pago com manutenção. E a tese está na internet e está no nosso site para quem quiser. Foi o trabalho de mestrado, eu acho, dela. Está acabando, viu? As podas, elas são radicais e não tem laudo e nem técnico responsável acompanhando, e não se consegue informação. Eu estou para levar essa documentação no Ministério Público, tenho gravado a CPFL falando que o meu protocolo não está lá, que não tem nada escrito, tá certo? Eu queria informação justamente porque o cara do caminhão não tinha técnico e não tinha laudo. Tenho tudo isso fotografado, filmado, enfim. A questão de segurança e ambiental, precisamos enterrar toda essa fiação, porque ela é precária, obsoleta, horrível e perigosa. Cabos de energia de alta tensão mata, e isso ocorre de tempos em tempos. Em resumo, o poste atrapalha a árvore, e por isso ele deve ser eliminado. Obrigada. Tem mais... por favor. Paulão Demarque. Pode. Nós estamos gravando tudo, depois a gente vai... Boa tarde, Rossini, boa tarde a todos. O Rossini, ao abrir a palavra, ele disse que tinha muito pouco tempo. Então, eu criei, aí, vamos assim dizer, um organizador de cabos, que eu dei o nome de Pente de Medusa, que já está há 4 anos em processo de patente. E eu estive no CNPq e fomos até a CPFL em 2014. Nós iríamos fazer um projeto de P&D junto à ANEL, e estava tudo encaminhando muito bem, o CPQD e a CPFL, né? Mas aí aconteceram alguns problemas políticos e a companhia ficou meia parada e agora mudou de dono, eu não sei como é que seria. Mas é o seguinte, então eu entrei com isso, o Senai de São Bernardo do Campo está desenvolvendo os protótipos, eu tenho um já pronto aqui, poderei até mostrar, juntamente com algumas
algumas cópias xerox dos demais, porque são cinco tipos de pente de Medeia. Então é isso, eu não sei se eu posso continuar mostrando ou deixa para uma outra oportunidade. Paulo, eu queria... Eu já estou vendo ela falar para você, você tem outra coisa aqui, né? Então, podemos deixar. Eu queria sugerir assim, que você pudesse encaminhar o que você tem, a gente pode depois distribuir para todos, e numa próxima a gente garante um tempo para apresentação. Da gente desenvolver alguma coisa em tecnologia, um aplicativo, para que pudesse chegar essas informações. Aí as pessoas não precisam ir lá, CPFL, Telefônica, enfim, se a gente conseguisse desenvolver através da IMA esse tipo de tecnologia, acho que ajudaria bastante também, é uma ideia. Claro. Eu acho assim, a solução tecnológica, talvez até o que o Jairo coloca, né? Eu acho que vai ter que ter um modelo. Obviamente, não sei a quem caberia fazer esse investimento, mas hoje, com a tecnologia do jeito que está, a gente não tem sistema de gestão. Mas e aí nessa linha? Vereador Rossini, eu preciso me ausentar. Já vou encerrar. Então fica aqui como proposta, Nanini. Fica aqui como... Eu não sei se nós vamos ter uma outra reunião, então eu estou sugerindo que seja para os próximos 20, 30, uma sugestão, até para a própria companhia, para que possamos avançar nesse assunto, trazer essa documentação, se necessário for, que é necessária, e se for disponível, evidentemente, mas que a companhia, pelo menos nessa próxima nossa reunião, possa aqui esboçar a criação de um programa de cadastro e identificação dos postes. Eu acho que não é tão difícil. E nós já começamos a avançar no assunto da fiscalização. Se você puder levar como nossa reivindicação, que é a reivindicação da casa, porque aí as questões contratuais de vocês, é lógico que diz respeito a vocês, vocês irão cobrá-las reciprocamente. Mas o que diz respeito à casa ou ao executivo, cabe a nós, ou através de lei, se não for o caso aqui, mas através de indicações, ou seja lá o que valha. Muito obrigado. Obrigado, perfeito. Vereador. Obrigado por todos vocês. Eu tenho que me ausentar. Finalizando já a nossa reunião, eu anotei algumas, no conjunto das falas, sintetizando alguma coisa. Alguma das falas, assim, primeiro, eu acho que, do jeito que a norma, inclusive a resolução, a conjunta, coloca, a responsabilidade da gestão, controle e fiscalização é da distribuidora de energia elétrica, que, no caso da CPFL, estabeleceu aqui uma norma técnica que, no contrato com as operadoras, procura organizar e disciplinar esse compartilhamento dos postes, que efetivamente, infelizmente, não vem ocorrendo da forma como que se imaginava, né? Mas eu queria, aproveitando a contribuição do Braz, dizer, sim, que nós entendemos que a Prefeitura ela pode exercer um papel de polícia, já que trata de uma polícia no sentido de fiscalizar e, dentro da postura pública, cobrar, inclusive, a responsabilidade, tanto da distribuidora quanto das operadoras, que é essa legislação que a gente quer ver se consegue elaborar aí a várias mãos, né? Nós vamos preparar uma moção tentando dirigida à ANEEL, à Anatel, no sentido de revisar o mais rapidamente possível a resolução conjunta 04. Ficou aqui a sugestão da necessidade de fazer um inventário, né? A gente ter um levantamento da situação postes e cabeamento existentes e ter um controle disso através de um software. Mas eu gostaria de ficar aqui para as operadoras, assim, a sugestão de ter a disponibilização dos cronogramas de poda, eu acho que isso é uma reivindicação interessante, que se vocês tiverem mais alguma solicitação, alguma sugestão, inclusive, João Moura, pela sua experiência, suas andanças, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, se tiver alguma contribuição que possa encaminhar para nós, para a gente evoluir nessa discussão e tentar formatar, através de um projeto de lei ou não, mas alguma solução que ajude a encontrar um bom termo para essa situação, a gente fica feliz. Inclusive, foi bom que você esteve aqui, Rui, as contribuições que puder trazer aqui para a gente também. Então, finalizando, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do Zé Nanini, da CPFL, do João Moura, da Telcomp, do Braz,
Lélio, companheiro da CPFL, do Jairo, Valmir, né? E aqui da Débora, né, do João Pedro, da Viviane, e quem mais? Só para não citar, não deixar aqui. O César, Vandalim e quem mais? Silvio José Lopes, né? E mais os representantes de vereadores, os vereadores que aqui compareceram. Então, a gente encerra essa reunião. Eu quero agradecer a contribuição de todos. Essa reunião ela foi gravada, depois a gente vai estar buscando rever todas as contribuições para estar colocando na forma do relatório. E a gente pretende realizar um outro encontro, né? Já com novas contribuições, para ver se a gente acaba finalizando. Sim, da apresentação está aí. E aí, Nanine, a sugestão do Marcos Bernardelli, não sei se pelo menos assim, não precisa ter os parceiros, mas um modelo do contrato que é celebrado, para a gente poder avaliar. Tá bom? Tereza e todos que participaram, obrigado. Boa tarde a todos. Está encerrada a reunião. TV Câmara Campinas.